Se eu fosse recomeçar a minha vida, essas são as coisas que eu faria. A primeira coisa é compre um caderno, compre uma agenda, porque aqui a gente vai registrar metas, a gente vai registrar nossos valores, a gente vai registrar muitas coisas e principalmente algo que eu vou falar no final desse vídeo, mas que faz toda a diferença quando você quer recomeçar a sua vida. A segunda coisa é aceitar o que aconteceu no passado. Você não tem como resolver aquilo que aconteceu no passado. Então, a partir de agora, pare de se culpar, pare de culpar seus pais, os professores ou alguma situação. Aconteceu, gente. A gente tem que fazer, a partir de hoje, o que eu posso fazer? Todos nós já tivemos algum prejuízo no passado, ou emocional, físico, ou financeiro. Mas se a gente ficar reclamando aqui, ó, ai, meu Deus, eu não devia ter feito aquilo. Ai, por que eu fui tão inocente? Por que o fulano fez aquilo comigo? É um gasto de energia. A gente está colocando energia em uma situação que não tem como ser mudada. Então, eu não estou falando aqui, nossa, realmente, a gente vai esquecer todo aquilo que aconteceu de horrível. Não, mas eu vou ressignificar e eu vou fazer minha vida valer a pena, porque o que eu tenho agora é o presente. Eu não tenho o passado e muito menos o futuro. Eu estou trabalhando para ter um futuro agradável, né? Então não adianta eu ficar aqui remoendo o passado. Na primeira página do nosso caderno, eu gostaria que você escrevesse qual é a vida que você gostaria de ter orgulho de viver. Qual é a sua vida dos sonhos? Imagina você sonha, eu quero ter uma vida que eu quero trabalhar em tal empresa, ou eu quero viajar para tal lugar. Então você vai escrever qual é a vida que você vai sentir orgulho de viver. Então nessa primeira página você vai descrever com detalhes a vida que você quer viver. Na segunda página você vai fazer um risco ao meio e você vai colocar de um lado quais são suas habilidades, quais são seus pontos fortes, aquilo que todo mundo fala. Olha, você faz isso melhor do que ninguém. Então você vai colocar, todo mundo tem pontos positivos, todo mundo tem habilidades. Você vai colocar isso daí no lado esquerdo. No lado direito você vai colocar quais são os pontos, as coisas que você precisa melhorar. Vamos supor, eu procrastino muito, ou eu não sou muito boa nisso, eu tenho muita preguiça, ou eu sou muito desorganizado. Então você vai colocar quais são os seus pontos fracos, ou na verdade o que você vai melhorar. E também você pode pensar nessa página quais são os erros que você cometeu, sem aquela chibata nas costas, gente. É só pra gente refletir como adulto, como o gerente da nossa própria vida. Quais foram os erros que fizeram que você chegasse nessa situação. Vamos supor que o seu problema hoje seja endividamento, assim, uma dívida enorme. Então, assim, eu acho que eu gastei demais no cartão de crédito, coisas que estão ao seu alcance, não estamos falando de condições externas. E isso são pontos que vão te ajudar a melhorar, a você traçar estratégias para você aí no seu novo recomeço. Então, vamos lembrar desde sempre que nós estamos recomeçando a nossa vida. Nós estamos, super novos, super fresh, aí numa nova vida. A terceira página, ela é super especial. Nós vamos colocar quais são os nossos valores, quais são os nossos decretos, qual é o nosso manual da nossa vida, o nosso manual pessoal. Eu tenho até aqui, eu vou deixar em algum lugar aqui, um card de um vídeo que eu já fiz falando sobre isso. Inclusive, esse vídeo é super legal, e nesse vídeo eu tenho também um PDF que você pode baixar gratuitamente para escrever aí, fazer as suas regras, os seus valores pessoais. Os valores, eles não podem ser quebrados, a gente não pode abrir mão daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente já determinou pra gente. Por quê? Porque quando a gente não honra com a nossa palavra, com os nossos valores, a gente não honra nós mesmos. Se a gente vai recomeçar de vida, a gente vai fazer diferente, e a gente vai honrar nossa palavra. Nós vamos fazer também nesse caderno uma parte que são as nossas listas de bem-estar, de autoestima, e lista de celebração, porque nós vamos comemorar nossas vitórias. Então, na lista de bem-estar, você vai colocar tudo o que te traz bem-estar.
Por exemplo, tomar um banho bem gostoso, demorado, trocar a roupa de cama, acender velas na casa, comprar flores, sair para passear com o cachorro, tudo aquilo que te traz bem-estar. Tanto coisas grandiosas quanto as pequenas aí do dia a dia. Porque se a gente não sente bem-estar, a gente não consegue atrair as coisas boas para nossa vida. Isso é muito falado no livro Peça e Será Atendido, que é um dos livros, assim, muito bons para lei da atração, e é exatamente isso. Se você não tem bem-estar, se não se sente bem-estar, a gente não tem a frequência que atrai aí as maravilhas para a nossa vida. A segunda lista, e também a gente vai trabalhar muito, é a autoestima. Se você não tem autoestima, vamos trabalhar isso. Mesmo que você esteja se sentindo feio, feia, desarrumado, xoxo, capenga, você precisa trabalhar autoestima para começar aí se sentir feliz, bem, merecedor. Por mais que você não consiga sentir isso de dentro para fora, a gente vai dar uma ajudada aí de fora para dentro. Então, se arrumar, passar um batom, passar um hidratante no corpo, andar perfumado, colocar uma roupa bonita. Não, nada de sair de qualquer jeito, vai para o mercado, sai de qualquer jeito. Não, vamos nos arrumar para a gente mesmo, é um recomeço. É um recomeço. Eu não quero recomeçar saindo aí de qualquer jeito, feio, descabelado. Não, se arrume, invista na sua autoestima. Comece pequeno, mas faça alguma coisa pela sua autoestima todos os dias. E se você, então essa segunda lista é isso, você vai procurar coisas que te tragam, que elevem sua autoestima. Então, uma roupa bonita, um batom, um perfume, porque também tem dias que a gente não tá legal, que a nossa autoestima tá baixa, e aí a gente vai olhar nessa listinha e falar, esse aqui é bom, que eu gosto disso, eu gosto de me sentir bonito, bonita, esse aqui, ó, eleva a minha autoestima, vou fazer isso. Então, já tem essa segunda lista aí. E a terceira é uma lista que a gente vai anotar todas as nossas vitórias. Vamos celebrar as pequenas e as grandes vitórias, porque muitas vezes a gente pensa que a nossa vida não está andando para nenhum lado, que a gente não está progredindo, mas aí a gente vai olhar e falar, nossa, olha aqui, ó, nesse dia, a gente vai colocar a vitória e o dia. E a gente vai falar, nossa, nesse dia, olha só, eu consegui, eu tirei minha carteira de habilitação, ou eu consegui dirigir sem ter medo para outra cidade, então você vai colocar suas celebrações aí, suas vitórias. A outra coisa, gente, é um recomeço. Recomeço é assim mesmo, é muita coisa para fazer. A gente vai arrumar a casa, a gente vai organizar uma gaveta, um cômodo. Vamos começar, pode arrumar pequeno, você não tá muito sentindo bem, começa pequeno, sabe? Lava aí um banheiro, arruma, isso daí é fundamental, porque o nosso cérebro, ele precisa estar se sentindo ali, ele precisa ter essa informação de que está em ordem. A ordem, a lógica, a organização é a chave da riqueza, da prosperidade, é isso que atrai. O caos, a bagunça, a gritaria, gente, isso não tem nada a ver com ser próspero, com ser feliz. Então vamos organizar nossa vida, sabe? Organiza um quarto, organiza uma gaveta, vai pouco a pouco aí organizando. Organiza o carro tá limpo, né? A bolsa, organiza a bolsa, a carteira. Vamos organizar nossa vida. Tira o entulho da sua vida. Tira o entulho da sua vida. Primeiro, o ideal é começar a tirar dentro, mas vamos tirar fora, vamos começar por fora também. E aí, para isso funcionar, a gente vai colocar um desafio de pelo menos 90 dias. Ai, que desafio grande. Gente, é assim que funciona. Nós somos adultos, nós queremos recomeçar de vida. Então, nós temos que ter persistência, temos que insistir naquilo que vai deixar a gente mais próximo da nossa vida dos sonhos. Esses 90 dias, nós vamos separar, nós vamos colocar 4 pequenas metas por dia. Essas metas vocês podem variar, tá? Mas eu geralmente coloco 4 áreas. Então, uma meta para físico, atividade física, andar, caminhar, correr, fazer exercício em casa mesmo, porque a gente precisa cuidar do corpo. Uma meta mental,
uma meta espiritual e uma meta que vai te colocar, que vai te aproximar, uma ação que você vai ter que fazer para conquistar aquela vida que você desejou, ou então algum objetivo muito grande que você colocou na primeira página desse caderno. O tempo é o nosso maior ativo e ele é valioso aqui porque a gente está recomeçando. Então, a gente tem a coragem de recomeçar, a coragem de fazer da nossa vida agora a melhor possível, melhor do que a gente já viveu antes. Então, o que nós vamos fazer? Tomar conta do nosso tempo. Nós vamos eliminar qualquer distração que não vai nos aproximar da vida que nós queremos viver. Então, você vai pensar também, quais são as coisas que estão tomando meu tempo? Que não estão fazendo com que eu chegue, com que eu tome ações para a vida que eu tenho que tomar. Eu estou ali muito tempo rolando a barra, né, nas mídias sociais, eu estou perdendo meu tempo jogando, ou eu estou perdendo meu tempo. Então, assim, a gente vai ver quem são os nossos ladrões de tempo. E a gente vai eliminar. E assim como a gente vai eliminar os ladrões de tempo, a gente vai eliminar também os ladrões de energia. Porque se tem pessoas que vêm ali para sua vida para te diminuir, para podar seus sonhos, então a gente vai cortar os ladrões de energia também. Ou pessoas ou situações. Tem pessoas que a gente precisa cortar, que a gente precisa se preservar. Se não tem como cortar, se preservar. Não conte suas metas, não conte seus sonhos. Se preserve. Porque às vezes não é maldade da pessoa, mas que ela se sente tão... às vezes você conta algum sonho para alguém e a pessoa inconsciente fala assim, puxa vida, eu deveria ter coragem de fazer isso e não faço. Mas ela simplesmente... ao invés de te ajudar, fala, isso não vai dar certo, não, desiste, você já tá velho para isso. Então, bico calado, cuidado com os ladrões de tempo e energia. E, finalmente, para completar, nós vamos usar esse caderno, porque nós vamos fazer também uma reunião semanal. Não me importa o dia que vocês vão fazer essa reunião, mas você vai fazer essa reunião toda semana. Eu faço aos domingos. Então, como que é essa reunião? Essa reunião pode acontecer o que for, gente, caiu o mundo, mas você tem que ter essa reunião com você todas as semanas. Você vai pegar o seu caderninho, vai reservar um momento da sua semana, vai bem louco mesmo começar a conversar com você, como se tivesse uma reunião de uma empresa. Você vai colocar ali as coisas que deram certo na semana, as coisas que não deram certo, o que você poderia fazer e que não foi feito, e você vai anotar ali, como se estivesse numa reunião. Então, você vai analisar, você vai refletir, você vai falar, você vai, se escutar como uma reunião. E você vai colocar uma lição de casa para a próxima semana. E você vai olhar essa reunião, porque se fosse uma empresa, você teria que cumprir aquilo que você colocou ali, que foi dito na reunião. E você vai cumprir durante a semana. Aí chega na semana que vem, na outra semana, você vai sentar e vai ver o que evoluiu, o que não evoluiu. E você vai simplesmente lembrar de uma das coisas que a gente já falou nesse vídeo, que é honrar os seus compromissos com você mesmo. Honrar a sua palavra. Combinado? Não coloque pressão em você mesmo. Ninguém muda da noite pro dia, mas também não pegue tão leve, porque a gente precisa recomeçar e, de uma vez por todas, fazer nossa vida valer a pena. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado e não desista, confie, persista, faça os exercícios, faça a reunião com você mesmo. E aí, você vai ver como você vai transformar. Faça os 90 dias de desafio. Eu espero que tudo dê certo para você. Beijo, a gente se vê no próximo vídeo.